Estamos começando mais uma videoaula. A aula de hoje, o tema da aula de hoje é desigualdade e seus fatores, né? Nós vamos falar dos principais fatores que levam à chamada desigualdade social no mundo, e uma das coisas que a gente tem que começar analisando, que é um dos dados mais importantes sobre esse assunto, é a questão da renda. Segundo a Organização das Nações Unidas, tá certo? Todo indivíduo que ganha abaixo de 456 dólares por ano é classificado como um indivíduo pobre, né? Isso significa também uma renda de 1 dólar e 25 por dia. Veja bem, esse é um dado levantado pela Organização das Nações Unidas. E com esse dado, e olhando para essa imagem, a gente vai perceber o seguinte: essa é uma imagem que ajuda a traduzir um pouco disso que nós estamos falando. Você está olhando para uma imagem urbana, lá no fundo dessa imagem urbana nós estamos vendo a cidade com seus prédios imponentes, e aqui na frente nós estamos vendo uma situação de precarização de moradia, onde a gente analisa uma espécie de favela, né? A situação mais degradante a que o indivíduo pode morar dentro de uma área urbana, já que ela é toda mal estruturada. Você não vê aí, tá certo? Uma organização urbana com ruas asfaltadas, água, esgoto, iluminação pública, atendimentos como o de saúde, enfim, a gente não vê esse tipo de situação numa imagem como essa. Isso nos leva a uma exclusão, a uma falta de acesso de oportunidades dessa sociedade que mora aí nessa parte da frente, que seria nessa favela. Isso deixa essa população à mercê de uma série de problemas, deixa ela exposta a uma série de problemas que a gente vai analisar daqui para frente. Um dado que a gente vai analisar agora, virando o slide aqui, pessoal, né? Virando o slide aqui, é uma análise sobre essa questão que leva a isso, que é a falta de uma boa distribuição da renda. Porque as pessoas que estão morando aqui nessa área favelada, elas não têm acesso à renda. E as pessoas que estão ao fundo, elas acessam melhor a renda. Então, para isso, eu vou posicionar melhor a câmera aqui, pessoal, tá? Nós vamos ver aqui o chamado coeficiente de Gini, que analisa essa questão da distribuição da renda. Gini é um matemático italiano, tá certo? Que criou uma forma aí de analisar essa questão da concentração de renda. E o que o Gini nos mostra? O que o Gini nos ensina? O Gini nos ensina o seguinte: que quando o índice é igual a zero, corresponde a uma igualdade de distribuição perfeita, ou seja, todos têm a mesma renda. Então, quando você pega o coeficiente de Gini e o país está lá próximo de zero, significa que há uma boa distribuição na renda desse país. É diferente do IDH, porque no IDH, quando o país está perto de zero, a qualidade de vida desse país é muito ruim. No índice de Gini não, no índice de Gini é o contrário. Então lembre-se, o índice de Gini faz uma conta contrária a essa. Em contrapartida, quando o índice é igual a 1, significa que a desigualdade de distribuição é perfeita, ou seja, toda a renda está concentrada nas mãos de uma pessoa. Ou seja, quando está perto de 1, a distribuição de renda desse país é muito ruim, é muito precária, tá certo? Acaba ficando numa situação, tá certo, difícil. Então, os países têm que se posicionar onde? Os países têm que se posicionar perto de zero para ter uma melhor distribuição de renda. Quando a gente olha o Brasil está numa situação difícil. O Brasil tem uma das piores distribuições de renda do mundo. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, tá certo? Diferente, por exemplo, de um país como a Noruega, que está perto de zero e tendo uma boa distribuição de renda. Se o país não tem uma boa distribuição de renda, o país acaba tendo uma série de problemas ligados a isso, que é a chamada exclusão social ou ausência de uma cidadania. O sujeito vai ficar, tá certo, longe de acessar itens básicos para o seu dia a dia, para suas necessidades de vivência, ou seja, necessidade de ser, estar, fazer, criar, saber e ter. Quando nós não temos essas possibilidades, a nossa vida cotidiana se torna comprometida. Nós não conseguimos ter uma boa qualidade de vida. Existem outros dados que podem ser levados em consideração para falar sobre essa questão da pobreza. Se você pegar, por exemplo, o Banco Mundial,
ele faz uma análise com números um pouco diferentes, mas sempre números muito baixos. No caso do Banco Mundial, como você está vendo nesse slide, tá? Você vai considerar a linha da pobreza a renda de US$ 1,90 por dia. Então, são órgãos diferentes, com dados diferentes, tá certo? Para mostrar sempre a mesma coisa, a questão da pobreza. E quando a gente está falando de pobreza, a pobreza é a situação social e econômica caracterizada por uma carência, tá certo? Marcada na satisfação das necessidades básicas. Ou seja, nós estamos falando de falta de uma série de itens, como educação, como saúde, como moradia, como água potável, como assistência médica, como assistência previdenciária. Então vamos deixar bem claro, é importante que para que o sujeito possa ter uma vida plena, ele tem que ter acesso a todos esses itens que eu falei aqui agora, para que ele possa ter uma vida saudável, tá certo? Uma vida saudável aonde ele e sua família possam desfrutar, tá certo? De um dia a dia muito bacana, muito legal. Bom, continuando a nossa situação de análise de pobreza, eu estou te mostrando uma imagem aí agora de uma favela, né? E a total falta de infraestrutura urbana que uma favela tem, mas fora a questão da infraestrutura urbana, que é essa que você está olhando, que nós falamos, né, em destaque sobre ela, a gente também tem um problema muito sério que a pobreza traz, que é a questão da fome. No mundo, nós temos que quase 1 bilhão de pessoas estão vivendo, tá certo, numa situação de privação de alimentos, ou seja, a fome. Carlinhos, isso acontece porque o mundo não produz alimentos para essa sociedade? Gente, nada disso. O mundo consegue produzir alimento para atender a toda a população mundial. Mas a distribuição dessa alimentação é que está equivocada. Então você vai ver um excesso em alguns países, que inclusive leva à obesidade, que é um problema de saúde pública, e em alguns outros lugares, tá certo? A falta, que leva a uma desnutrição crônica, onde você está vendo as crianças, os indivíduos, assim, no estado de quase morte por conta da fome. Então, na verdade, outro problema que a gente tem é a fome. Lembrando que o Brasil saiu do mapa da fome, tá certo? Agora em 2014. Mas para voltar nessa situação é muito fácil, é muito simples. Tudo bem, gente? Bom, um outro dado que é interessante da gente mostrar é que os países africanos são os países que mais correm esse risco relacionado à fome. Então, eu pus uma imagem de uma garotinha aí dentro de um lixão, não que isso tenha a ver com a África, mas eu pus a imagem dela num lixão, porque não só a África, mas o mundo inteiro pode levar as crianças a serem as mais afetadas com essa desnutrição. E você está olhando para essa imagem dessa garotinha que está aí num lixão, ela corre o maior, ela não, as crianças correm o maior risco quando se trata desse assunto, porque o seu crescimento fica todo comprometido. Tudo bem, pessoal? Fica todo aí, vamos dizer assim, fragilizado, e essa pessoa pode ter uma série de problemas ao longo da sua vida por conta da chamada insegurança alimentar, tá certo? Bom, eu estou mostrando aí uma série de imagens, estou correndo os slides, e essa imagem é uma imagem chocante, que você está vendo aí as crianças nesse estado de pobreza lidando com esses animais, que no caso aí é uma espécie de rato, de ratazana, tá certo? Aonde nos países pobres, tá certo? As pessoas acabam tendo essas dificuldades, inclusive na questão dos seus hábitos de higiene. Também aí um problema sério que assola essa população. Correndo rapidamente aqui os slides, eu acho que vale a pena a gente dizer que se os governos não se atentarem a trabalharem juntos com a sociedade para resolver esses problemas, cada dia mais a desigualdade atinge um número maior de países no mundo inteiro. Tudo bem? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui e volta num próximo momento. Valeu!